Muito obrigado, professora Cristiane. Lembrando que as perguntas podem ser realizadas depois que todos os professores falarem. Professora Cristiane, eu vou fazer duas pontuações em cima do exemplo da menina que a senhora deu, que ela fala duas línguas. E eu vou evocar Pierre Bourdieu, um sociólogo francês, e numa obra dele que chama Escritos da Educação, ele vai denominar famílias com esse contexto e pessoas com esse contexto que estão fora dos grandes centros como outsiders. Exatamente porque eles estão fora dos grandes centros, então, para buscar uma formação melhor, mais adequada, eles têm que chegar até o grande centro. O que acontece? Quando essas pessoas ou essas crianças, adolescentes chegam nos grandes centros, ou o que eles vão chamar de liceus lá em Paris, eles têm uma dificuldade muito grande de ter o êxito escolar em relação àquelas crianças que são do centro e não da periferia. O que isso vai acontecer? Vai implicar no conflito familiar, na própria família. A outra pontuação que eu faço eu fiz uma pesquisa em 2009, no distrito do Jaguaré, eu fiz uma pesquisa com 240 famílias, ao qual eu identifiquei que 40% das famílias, o chefe de família é a mulher. E uma coisa muito interessante que eu encontrei lá foi que, quanto maior o grau de estudo dessas mulheres, maior a diferença do salário dela em relação ao homem. Eu fiquei surpreso, porque o que eu esperava procurar? Que exatamente, se não tem uma formação adequada ou menos anos de estudo, maior a diferença do salário entre homem e mulher. Não, pelo contrário. Quanto maior o ano de estudo dessa mulher, maior a diferença do salário. Isso me causou uma surpresa, que vai exatamente implicar nesses conflitos familiares. Imagina a menina, né, que já falam duas línguas, vai ter esse conflito com o pai. O contexto histórico dessa família leva a que esses pais não tenham a compreensão de que a filha, né, do que o adolescente, tenha uma formação um pouco melhor e vá galgar algo melhor na cidade, gerando esses conflitos. Eu gosto de falar isso porque é sempre um viés sociológico, e eu não consigo ficar sem falar, professora, mas é muito importante porque a gente vê como as áreas conversam, né? E isso é um pecado na academia brasileira, porque, por vaidade acadêmica, a gente acaba fazendo pesquisas dentro das nossas áreas e não conversando com áreas, principalmente de psicologia, que pode trazer muita coisa para a sociologia. Eu tenho aprendido muito com vocês. Não é? Bom, agora a gente vai chamar a professora Cleonice Peixoto, vai ser a nossa última professora a falar. A professora Cleonice é graduada em Serviço Social pela USF, mestra em Serviço Social pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 2003, terapeuta familiar, terapeuta comunitária e consultora de recursos humanos. Atualmente é diretora pedagógica, professora e supervisora do Cefatef, Centro de Formação e Estudos Terapêuticos da Família. Por favor, professora Cleonice. Bom dia a todos. Prazer estar com todos vocês aqui. Alunas, ex-alunas, acho que alunas de graduação aqui, né? Estou com uma aluna aqui de 12 anos, né, Márcia? Muito bom estar com vocês. A minha palestra hoje é sobre o desafio profissional com as famílias. Então, assim, a gente vai começar, eu começo sempre com essa frase do Décio Piantari, que eu acho assim, muito pertinente, né, ao tema. Ele fala assim, ó, no fundo, a gente bem que gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. Mas problemas não se resolvem sozinhos. Problemas têm família grande. E aos domingos saem todos para passear. O problema, sua senhora e outros pequenos probleminhas. Bem que a gente gostaria que nossos problemas fossem resolvidos por decreto. Só que não são. E a gente, assim, nem adianta também nós usarmos, né, o decreto, estatutos, leis, né, contra as famílias. Nós temos que usar a favor das famílias. Então, assim, a gente tem que pegar, negociar e renegociar com as famílias. Sensibilizar as famílias a cuidarem uns dos outros. Como a professora Beth falou, né? O indivíduo nasce na família, a família tem que cuidar dele até a morte. Desde quando nasce até a morte. Então, não adianta a gente pegar o Estatuto do Idoso e ir para os membros da família e falar, vocês são obrigados a cuidar dos seus pais. Senão eu vou denunciar todo mundo e vou prender todo mundo.
A delegacia, o judiciário já está com um monte de processo desse. Cabe a nós, profissionais, sensibilizarmos a família a cuidar dos seus. Não adianta a gente pegar a lei e falar assim, olha, pela lei você é obrigado a cuidar, porque eles não vão. E ainda vão ficar com raiva nossa, e ainda vão maltratar mais ainda os seus idosos. Então, a gente tem que fazer o quê? Legitimar as histórias das pessoas. Ir até eles e falar assim, olha, o que está acontecendo que vocês não estão conseguindo cuidar hoje do pai de vocês? E, às vezes, tem uma história real por trás disso. Porque o pai, às vezes, não cuidou deles quando eles precisavam. Então, eu preciso ouvir essa história. Legitimar essas histórias e refazer, recontá-las, fazer uma releitura junto com eles. Falar assim, às vezes os pais não deram porque não conseguiram. E aí, eu sensibilizando eles, eles podem retomar isso e cuidar dos seus idosos. Então, assim, cabe a sensibilidade do profissional. Então, é esse o desafio que o profissional tem que ter, né, nessa nossa sociedade pós-moderna, pós-contemporânea. Então, o profissional tem que ter muita sensibilidade agora para aceitar esse desafio de trabalhar com as famílias. Você já passou? Então, os desafios, em primeiro lugar, que brilhantemente a professora Beth Monteiro e a professora Cristiane também passou, eu vou retomar o que elas já falaram, eu vou pular. Mas, assim, ó, os arranjos familiares atuais obedecem a uma gama enorme de tipos, a saber, que a família matrimonial, união estável, monoparental, concubinária, homoafetiva, famílias recompostas, família mosaico, pluriparental, anaparental, eudemonista, paralela, quer dizer, termos que a gente quase nem ouviu, né? Muitos aí eu tive que procurar até o que era, né? O que é família anaparental? Alguém sabe me responder aqui? Não, né? A família anaparental é que... Ah, pode falar, legal. Isso, é que não tem verticalidade, naquelas famílias assim que não tiveram filhos. Oh, que legal, né? Porque assim, hoje em dia, outro dia eu estava até lendo assim, que tem duas irmãs de 80 anos, uma cuida da outra, né? Não tiveram filhos, então famílias parentais. Pluriparentais é que compostas na diagonal, tios, primos, né? Cuidam dos sobrinhos. Então, assim, mosaico que a professora falou, né? Os meus, os teus, os nossos, são aquelas famílias que cabem todos, né? Os filhos da mamãe, meio-irmãos, né? Então, são famílias que estão aí, só que legalmente elas não são contempladas na Constituição. Mas o judiciário sabe, porque, assim, na hora que precisa, eles são acionados, né, para ver os entraves familiares, o judiciário é acionado. Então, nós precisamos saber, sim. Porque, assim, vão ser chamados quem? Os profissionais da área sociais para intervir nessas famílias, porque tem entraves, né? Principalmente quando morre alguém. Depois do velório, a gente é acionado para ver as brigas, né, por testamento, essas coisas todas. Então, são composições familiares que a gente tem que estar atento. Porque, outro dia, assim, abriu um processo, avô e neto queriam tirar a guarda do avô, falando que não era família. Gente, avô e neto, o avô não é parente do neto, porque o avô era muito idoso, não podia cuidar do neto. Não, é família. Então, a gente tem que estar atento a isso. Então, todas essas composições familiares, com as suas peculiares repercussões no campo do direito, tendo elas em comum o desejo de inserção e de proteção do ser humano, onde possam desenvolver suas potencialidades e serem legitimadas, principalmente em sua dignidade. Então, nós, da área social, temos que garantir essa dignidade dessas famílias. É o mínimo que nós podemos fazer. O profissional, então, hoje, que aceitar o desafio contemporâneo de trabalhar com famílias, será aquele que pesquisa, pensa, analisa, reflete, decifra e desvenda uma realidade objetivamente posta. Não é aquela só que está em lei, é aquela que está aí. Com atitude investigativa para múltiplos saberes. Então, nós temos que buscar mais saberes. Então, não é só pela Constituição. Outro dia eu estava num grupo de amigos e uma das pessoas falou assim, eu sei que tem família homoafetiva, mas eu não acho feio.
Gente, é feio, mas está aí. E a gente tem que confirmá-los na sua dignidade. Por que é feio? Né? Se as pessoas são felizes, por quê? Por que eu tenho que levar o meu valor para a família do outro? Né? A gente tem só que legitimar a verdade de cada um. Eu não tenho que entrar com os meus valores. Então, assim, o profissional tem que ser mais, né, do que aquele que intervém. A gente tem que ser aquele profissional que faz a diferença. Aquele profissional que não é mero espectador passivo, né, que pega só as leis e fala assim, isso é elegível, isso não é elegível. Sinto muito, isso não é comigo, é com aquele outro. Eu tenho que ir lá e intervir, com propriedade. E as possibilidades que a gente tem, que é um leque amplo. Em primeiro lugar, adquirir novos saberes. Hoje em dia, quem está fazendo graduação aqui? Então, gente, não basta. Sinto muito falar isso. Hoje a graduação é pouco, porque a gente sai da faculdade pisando em ovos. Então, você sai da faculdade já pensando que curso de pós-graduação eu vou fazer para buscar uma especialização. Né? É pouco. A faculdade ela dá a base só para vocês. Né? Ela, por exemplo, assim, na faculdade, o que a gente aprende? Como é constituída a família, desde a Idade Média até os dias de hoje, só. Agora, como que eu vou atender uma família com 8 membros? Eu choro, né? Porque assim, o que eu faço? A família me engole. Então, eu vou ter que buscar outros cursos específicos para eu poder atender uma família de maneira eficaz. Então, é isso. Então, assim, buscar novos saberes, novas competências para atuar junto às famílias na pós-modernidade e diante das mudanças desses novos paradigmas. Senão, eu vou me perder. Né? Então, eu que estou fazendo uma graduação, escolhi essa área, sinto muito, vou ter que estudar a vida inteira, porque o tempo todo essa área vai mudando e a complexidade é grande. Eu falo que trabalhar com família não é lógico. A relação humana não é lógica, ela é bem complexa, então eu vou ter que buscar novos saberes. Elaborar respostas mais qualificadas. Eu falo que a relação humana não é lógica, eu dou um exemplo sempre básico. Né? Quando as pessoas chegam até a gente, fala assim, uma mulher fala, eu não aguento mais meu marido, ele bebe, me bate, bate nos meus filhos. Eu falo, por que você não separa? Não é óbvio, gente, é óbvio. Alguém busca um profissional para ouvir o óbvio? Eu pergunto para vocês, ninguém, eu não preciso buscar um profissional. Basta eu falar para o meu vizinho, para o taxista, para o manicure, não é. Por que eu vou buscar um profissional para ouvir o óbvio? O profissional ele tem que saber que por trás daquilo tem um universo todo, uma história que não justifica, mas explica. Ela está há 20 anos com esse homem, ela tem uma história de vida que explica, e eu preciso saber desse universo dela. Eu não posso responder, obviamente, para ela. Né? Por isso que ela buscou um profissional. Tá? Então, eu preciso elaborar uma resposta mais qualificada, eu preciso querer realmente conhecer a história de vida dessa pessoa. Do ponto de vista operativo, que é a intervenção que a gente faz, e do ponto de vista sociopolítico. Criar modelos novos e mais eficazes para trabalhar a problemática social. A gente sabe, todos sabemos, que os modelos que estão aí não funcionam. Que quem está estudando, vocês que são da graduação, do pós-graduação, nós entramos numa ONG e a gente sabe que os modelos lá não funcionam, a gente critica, mas a gente não faz nada. Paulo Freire já falava, constatar, para quê? Para transformar. A gente constata e não faz nada e ainda critica. Não, a gente, constatando uma situação ineficaz, o que a gente tem que fazer? Elaborar, ser mais propositivo. Isso nós temos que fazer. Né? Vamos fazer um projeto que mude aquela situação, às vezes de miserabilidade. Eu falo isso com tranquilidade, gente. Na minha época era assim, né? Em 1912, antes de Cristo, quando eu fiz faculdade. Eu fiz uma faculdade, aí eu fiz estágio, né? Numa instituição financeira. Eu trabalhei num banco, e aí eu fiz estágio. No segundo ano, comecei a fazer estágio, fiquei 3 anos no banco fazendo estágio. Aí, depois de 8 anos, esse banco me chamou para ser analista de RH, até nem era como assistente social, e eu fui, né? Porque o salário era bom, tal, não sei o quê. 8 anos depois, quando eu voltei, gente, o mesmo formulário que eu tinha desenvolvido como estagiária para empréstimo social era o mesmo que estava sendo usado. Eu falei, não acredito. Olha o que é. Né? As pessoas não
fazer a mesmice. Como sempre foi feito, eu vou continuar fazendo. 8 anos depois, é assim que as instituições funcionam. Ninguém muda. E aí, quando você vai querer mudar, fala, sempre foi feito assim, faz assim mesmo. E ninguém muda. Eu falo assim, olha, é melhor a gente pedir desculpa do que pedir autorização. Porque quando você muda, você vai e muda, né? Aí a pessoa fala assim, mas você não podia. Fala, desculpa, já mudei. Do que se você vai pedir autorização, fala, não pode. Sempre foi feito assim, faz assim mesmo. Sejam mais ousados. Mudem a realidade posta, porque essa realidade, esses modelos não funcionam, gente. Vamos ver com outros olhos, uma visão mais ampliada, porque, pelo amor de Deus, né? 10 anos depois faz do mesmo jeito, porque sempre foi feito. Olha que horror. E aí a Cristiane estava falando, né, a família como sistema, são outros olhos, outras abordagens que a gente tem que buscar. Porque, como essa não está funcionando, vamos olhar as famílias com maior complexidade. Aí eu falo assim, como a gente consegue isso? Porque é difícil, né? Eu falo que a relação humana não é lógica, as famílias têm uma complexidade enorme. Eu falo, quando assim, as pessoas chegam até a gente, as pessoas chegam, uma pessoa fala assim, eu trabalho, né, desde 1912, mais de 25 anos com famílias, nunca ninguém chegou para mim e falou assim, Cléo, eu estou com uma crise existencial, eu estou com um problema pessoal. Nunca. As pessoas só chegam para mim para falar que está com um problema na relação com o outro. Nós só temos problema na relação com o outro. Nós não temos problema sozinho. Pelo menos as pessoas que chegam até mim, elas só têm problema na relação com o outro. Ou está com problema com o marido, com o pai, com a mãe, com o filho, e geralmente é com a família. Né? Pelo menos no meu ambiente de trabalho é isso. Nós só temos problema, eu falo assim, até o Sartre falava, né? Os outros que são um inferno na nossa vida. Nós somos ótimos. Não é? Se a gente não tivesse que se relacionar com ninguém, ia ser ótimo. Não é? A pessoa chega para a gente, eu estou com problema com meu pai, com a minha mãe. Então, assim, quando a pessoa chega, ela já vem com um sistema familiar por trás. Não é? Então, assim, a gente não atende uma pessoa. Quando a pessoa vem, a gente já atende uma família. Uma pessoa sozinha já é uma multidão. A gente atende uma multidão. Olha quantas pessoas a gente atende por dia. Então, eu não atendo 10, eu atendo 10 famílias por dia. Vezes 4, que é mais ou menos a média, né? 40 pessoas por dia. Olha o número de pessoas que a gente atende. Então, eu preciso ver essa família numa complexidade maior. Cada pessoa que eu atendo é uma família. Porque a pessoa chega, olha, eu estou com um problema com meu filho. Então, essa mãe tem um filho. Tem um pai para esse filho. Ela pode ser separada, pode ser produção independente, mas esse menino tem um pai. Pode ser desconhecido, pode ser adotivo, mas ele tem um pai. Cadê o pai? Tem uma avó. Aí olha quantas pessoas, olha a complexidade. E eu preciso ver o quê? Se ela está com problema, eu preciso ver alguma célula saudável nessa família para me ajudar. Porque eu não vou pegar esse menino para levar para minha casa, né? Chega de problema, na minha casa está mais... Então, eu preciso de alguém que me ajude a ajudar essa mãe. Alguém adulto. Olha quantas pessoas eu já estou. É um universo quando eu atendo uma pessoa. Eu preciso ver, ampliar minha visão. Então, assim, quando eu pego um sistema familiar, eu já pego um sistema familiar e eu já subdivido ele para ficar mais fácil a minha leitura. Então, assim, quando ela fala assim, eu estou com um problema com meu filho, eu já falo assim, será que ela tem marido? É o subsistema conjugal. Tá? O subsistema conjugal é quem? Marido e esposa. Porque, assim, quando a mulher tem o primeiro filho, ela esquece que ela é esposa. Ela é só mãe. Ela é mãe para o resto da vida. Então, assim, a mulher, a mãe também é esposa. O pai também é marido. Então, assim, marido e esposa. Parental é pai e mãe. Filial filial é assim, filhos. Quando tem mais de um filho, é fraternal, que é a relação de irmãos. Então, a gente já subdivide. E a gente vê também outra propriedade do sistema, que é importante, são as fronteiras. É importante a gente ver isso, porque às vezes chega a família para a gente vê que a família é super fechada. A gente fala que são fronteiras rígidas. Sabe aquelas famílias que você tenta falar assim, olha, eu vou fazer uma visita social. Ela fala, de jeito nenhum, na minha casa não. Pode deixar que eu vou na instituição. Então, são famílias fechadas, ninguém entra, ninguém sai. O exemplo que eu dou bem fácil para a gente enxergar famílias assim, que são famílias de difícil, inclusive assim, até para dar benefício, até para a gente ajudar, são aquelas famílias que não deixam a gente entrar. Sabe, tem um programa no canal Acaba, aqueles acumuladores,
Eu acho um horror, né? Vai entrar, mas assim, eles não deixam ninguém entrar na casa, e fica aquela. Depois vai o pessoal ter que fazer uma limpeza na casa. São famílias rígidas. Então, assim, é aquela família que deixa o portão sempre fechado. Aquela família que deixa o portão sempre fechado, quando um dos filhos consegue escapar, a filha, o que acontece? Ela pula o portão e sai de casa. Ela quer aproveitar ao máximo, né, a gravidez indesejada na adolescência. Então, a família que deixa o portão sempre fechado, acaba, o extremo sempre adoece. E aquela família que sempre deixa o portão aberto, o que acontece? O filho vai sair, esses pais modernos, né? Não sai mesmo, porque na minha época meu pai não deixava sair. Agora, o que ele faz? Deixa sair, não vai mesmo, filho. Aproveita. Aí o filho, eu vou passar 3 dias com meus amigos na praia. Passa 15, deixa de ser bobo. Aí o menino volta, você já voltou? Por que você já voltou? Aí o menino fala assim, eu e nada, aqui nós é a mesma coisa. E essa aí, né, dá aquela sensação de não pertencimento. A criança, o adolescente que acha assim, eu não pertenço a essa família, o que ele faz? Busca outros grupos para pertencer. A droga-dependência está solta aí, né? Principalmente na adolescência. Então, os dois extremos na família adoecem. Então, hoje é um desafio para os pais, né, terem esse limite de ter fronteiras nítidas. Então, outras propriedades que a gente tem que enxergar na família. Como estão as fronteiras nessa família? A melhor maneira de a gente perceber as fronteiras nas famílias é olhar a nossa. Como que a gente está administrando as fronteiras na nossa própria família? A gente está sendo muito rígido, a gente está sendo muito flexível, porque quando a gente olha a nossa família, a gente evita de passar os nossos valores para a família do outro. Porque a gente tem uma tendência de querer ensinar uma mãe a ser mãe. Mesmo sem a gente ser mãe, a gente quer ensinar uma mãe a ser mãe, um pai a ser pai, uma avó a ser vó. Aí a gente evita, sabe? Porque é difícil, gente. A gente não está aqui para educar o outro. A gente está para orientar e ajudar o outro na dificuldade dele. E não para ensinar ninguém a ser gente. Para ser gente, a gente tem que ajudar a gente mesmo, né? Todo dia é um exercício diário para a gente se tornar uma pessoa melhor. E não ensinar o outro a ser melhor. Porque esse é um exercício individual, nosso. Tá? Outro desafio para o profissional é a transdisciplinaridade. Você estava falando isso, que às vezes na academia engessa o cérebro da pessoa, e é verdade. A gente faz uma faculdade e se acha o máximo, né? E acha que é melhor que o outro. A transdisciplinaridade também é um exercício, né, que a gente precisa fazer o tempo todo. Quem que é assistente social aqui? Rico. Quem é psicólogo? Além das professoras doutoras, né? Quem é pedagogo? Engenheiro? Né? Eu falo assim, sociólogo, tem engenheiro, né? Pode levantar a mão, não precisa ficar com vergonha. Eu tenho engenheiro, até no curso de terapia de família, que entende tudo, que é ótimo, porque estuda física, né? Química é ótimo, que entende toda essa parte da engrenagem, né, professora Beth? O engenheiro entende, professora Beth, o engenheiro entende toda essa parte de engrenagem, né? Eu tenho um engenheiro no curso de terapia de família, que é ótimo. Se todos nós aqui dessemos a mão hoje e fôssemos atender as demandas de família, a gente não daria conta. E a gente não faz isso. E uns trabalham contra os outros. Então, assim, olha, o que nós devemos fazer na transdisciplinaridade, porque é bonito a fala, é bonito, é legal falar, né? Só que, assim, na prática, ninguém exercita. É buscar aproximações numa perspectiva de colaboração, articulação e conexão entre as diversas áreas do saber. Buscar no diálogo uma efetiva interlocução para uma prática transdisciplinar. Vemos que há uma prisão disciplinar em algumas áreas, como num gueto, e privam-se de ampliar os estreitos limites de uma departamentação do pensamento humano. O pensamento humano não tem dono, gente. Não é? A gente não tem que fazer isso. E aí eu trago uma frase que eu faço questão de ler para vocês, porque ele fala assim, olha, o gênero humano, em relação às ciências que servem à nossa felicidade, parece um grupo de pessoas caminhando em confusão nas trevas, sem ter chefe, nem ordem, nem palavra para se reconhecerem. Em vez de darmos as mãos para estarmos seguros de nosso caminho, corremos ao acaso e até nos chocamos uns contra os outros, muito longe de nos apoiarmos. Vê-se
que o que poderia nos ajudar mais seria juntar nossos trabalhos, partilhá-los com vantagem e regulá-los com ordem. Mas, atualmente, quase não se toca no que é difícil e que ninguém ainda esboçou. E todos correm em grande número para o que os outros já fizeram, e se copiam e até se combatem eternamente. Gente, Leibniz escreveu isso no século XVIII. Não parece uma frase do Facebook de ontem? Fala a verdade. Que a gente curte, compartilha. Ele escreveu isso no século XVIII. Olha como está atual. E as pessoas não mudam. Nós precisamos dessas mudanças. Nós precisamos ser mais atuais, né? Para poder dar certo, porque senão não dá certo. A gente fica muito patinando, patinando, e a gente não exercita essas coisas. Só um resumo do que a gente já falou. Então, assim, reconhecer as histórias através das experiências do cotidiano, buscando a sensibilização familiar. É isso, a gente tem que entrar nas famílias e conhecer as histórias delas. As histórias da família são riquíssimas. Nós aprendemos com as famílias o tempo todo. Ampliação intelectual, nós devemos buscar novos saberes para ampliar nossa prática, né, nossas intervenções, criar novos modelos de atuação e intervenção, partir do particular para o universal, que é a visão do todo, né, o todo sempre é maior do que a soma das partes, atentar para o risco da banalização da vida humana, que às vezes a gente vê isso, eu falo isso porque é interessante, a gente, assim, nós estamos com os valores invertidos. Todo lugar que a gente vai, o normal o que é? A gente ser mal atendido. Isso é o normal. A gente vai no caixa do supermercado, a gente mal atendido. A gente vai no caixa do banco, a gente mal atendido. É normal. Quando a gente é bem atendido, a gente estranha. Não é? Parece que a pessoa, nossa, fala, nossa, o que será que aconteceu? Né? Será que estou com alguma coisa? A pessoa foi com a minha cara, está me paquerando. Assim. Agora, assim, gente, isso é normal. Né? Até no comércio, você vai comprar, você é mal atendido. Agora, quando você vai na área da saúde, na área social, e você é mal atendido, é triste. É triste de chorar. Você vai no hospital, você vai numa instituição pública. Então, somos nós. É a nossa imagem que está lá. São profissionais, colegas nossos que estão fazendo isso. Nós precisamos elevar nossa categoria profissional, valorizar nossa prática profissional. Isso a gente não pode admitir. Nós temos que nos nivelar por cima sempre. Não é isso que a gente precisa. Então, é inadmissível a gente ver um profissional, colega nosso, atendendo uma família, quem quer que seja mal. Isso a gente não pode admitir. Tá? E, assim, principalmente participar da construção da cidadania. É isso que a gente faz quando a gente atende bem uma pessoa. A gente está dando autonomia para ela. Tá? Eu gosto de pegar essa frase da Ferreira Goulart, que ele fala: a história humana não se desenvolve apenas nos campos de batalha e nos gabinetes presidencial. Ela se desenrola também nos quintais, entre plantas e galinhas, nas ruas de subúrbio, nos namoros de esquina. Eu sempre gosto de falar também que político faz política. Nós fazemos história. Somos nós, né, do povo, que a gente faz a história. Os políticos fazem política, é a parte deles. Né? A gente tem que fazer a parte que nos cabe. E aí eu vou terminar só com mais uma frase do Adalberto Barreto e uma da Martinelli. O Adalberto Barreto é um terapeuta comunitário, que é um exemplo, né, de nordestino arretado, que é um exemplo de vida para a gente. Só para fechar com a parte profissional, para a gente não esquecer o nosso lado humano. A gente pode esquecer toda a parte técnica, toda a parte profissional, mas o nosso lado humano, nunca. E ele fala assim, olha, o profissional não pode ser aquele que vê em cada falha um pecado, e sim ser aquele que enxerga em cada falha um apelo, um sinal de necessidade, de carência e de ajuda. Ele tem que ter a sensibilidade bastante aguçada, de querer compreender o outro. É importante que tenha aprendido na escola da vida, que saiba amar o próximo, que saiba situar os problemas, que saiba escutar o outro com paciência, que não queira se promover ou se autoafirmar apoiado na carência do outro. Pode passar. E aí eu fecho com a Martinelli, que ela fala assim, ó, que a Maria Lúcia Martinelli é uma assistente social iluminada, né, professora doutora da PUC. Tornar a prática mais desejante. Desejo é vida, é expressão de vitalidade, de movimento, é componente fundamental da prática. Se não produzirmos uma prática desejante, quem desejará? Quem procurará aproximar-se de um profissional que não coloca vida em suas ações?
E aí eu termino com isso. É essa a nossa prática que nós devemos ter com as famílias que nós atendemos. É isso que vai fazer toda a diferença na nossa profissão. Inclusive, quem faz a diferença não é a profissão, é o profissional. Então, vamos fazer essa diferença como profissionais. Muito obrigada, gente.